Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Nós já somos mais de 150 mil inscritos. Legal, hein? Já ultrapassamos esse número. Mas está faltando você na família. Inscreva-se, curta, comenta, compartilha. Olha só, nós estamos indicando para você, nesse programa de hoje, especialmente, 2 livros do pastor Jorge Linhares. Campeoníssimos, best-sellers, na verdade, super-sellers. Já venderam mais de 20 milhões de cópias. Águia ou Galinha, Bênção ou Maldição. Super, super recomendo. As convidadas de hoje, elas são mães atípicas e vocês vão aprender um pouco sobre esse assunto. São a Rose Araújo e a Cecília Alvim. Coincidentemente, elas têm filhos de 14 anos. Um é o Alexandre Araújo, super amigo do pastor Jorge, e o outro é o Mateus José Guimarães. Além disso, a Rose tem a Yasmin Araújo, gêmea do Alexandre, e a Cecília tem a Maria Clara, de 11 anos. Bem-vindas, meninas! Obrigada. Conta um pouquinho, eu não falei, né? Relações públicas, jornalista... Conta um pouquinho de vocês antes da gente entrar na situação de mães atípicas. Tá, meu nome é Roseli, eu sou a Rose aqui na igreja, todo mundo me conhece como Rose Araújo. E eu sou Relações Públicas e hoje não trabalho na área mais, né? Hoje eu sou mãe atípica e típica, né? E porque típica. eu tenho um casal de gêmeos, né? Como você falou, é um menino atípico com síndrome de Down e uma menina típica. Que interessante. Não sabia que podia ter gêmeos com 2 perfis tão diferentes. Quando é casal, as placentas são diferentes, então eles não necessariamente são iguais. Ah, sim, a questão do univitelinos e dos fraternos. Isso. Tá bom. E você? Também a mesma situação? Não, no caso de não filhos, de gêmeos, não. mas... na verdade eu tive o Mateus, que está com 14 anos, tem a síndrome de Down, inclusive adora todo esse ambiente de TV, de YouTube, é uma figurinha interessante. Que legal. Se tiver oportunidade, ele vem aqui, grave, conversa, tem que ver. Ele é, assim, muito interessante, muito comunicativo. E tem a Maria Clara, que tem 11 anos, né, que é uma menina muito doce, muito amável, muito estudiosa, e eu aprendo todo dia com eles, né, sobre viver na diversidade, de sermos mães e sermos pessoas, sermos filhos de Deus, né? Mas conta, como que acontece quando o bebê chega em casa? Bom, eu vou contar um pouquinho de como é o antes do bebê chegar em casa, pode ser? Na gravidez já é identificado? No meu caso, é bom que aqui a gente tem 2 casos diferentes. Diferentes, tá. No meu caso, eu tive o laudo com 3 meses. Foi no exame de ultrassom que a gente chama de transnucal. E nele os médicos veem que o narizinho tem uma emenda, uma coisa diferente que acusa para síndrome de Down. Então, com 3 meses, eu descobri que o Alexandre tinha síndrome de Down, né? Aí, assim, a gente vive nesse momento um luto de uma criança típica, sabe? De uma criança que a gente projeta sonhos, né? Quando a gente engravida, aí a gente projeta sonhos, projeta futuros em cima dessa gravidez. E quando a gente tem um diagnóstico de uma criança atípica... Ainda no ventre, né? Ainda no ventre, a gente vive esse luto, né? Agora, o interessante é que você deve viver esse luto. Deve vivê-lo, sim, porque a morte de um filho típico. Mas você precisa renascer para essa nova gestação, para essa nova maternidade, que é atípica. E aí a gente precisa buscar em algum lugar referências. Você também teve esse diagnóstico na gravidez? Também na gestação, também nesse período. E assim, vem todo aquele receio das situações que virão novas, que a gente desconhecia, né? Porque tanto a Rose quanto eu não tivemos experiência anterior na família, né? De pessoas com deficiência ou algo nesse sentido. Então, foi tudo novo. Tanto sermos mães, quanto sermos mães numa condição, né, diferenciada, que traz desafios e receios que a gente não imaginava passar por eles, né? Então, assim, foi uma travessia, mas... assim, também, né, somos pessoas de fé, então, diante de muita oração, de muita confiança em Deus, a gente soube que seriam filhos muito queridos e felizes, como são,
né? Então vivemos essa experiência, passando por esse momento, atravessando e chegando no nascimento de uma criança tão linda quanto qualquer outra criança, que tem uma vida maravilhosa para viver, e eles têm traçado esse caminho, né? Já há 14 anos. Então, e aí, quando a gente tem um diagnóstico, a gente passa por esse momento, a gente precisa ressignificar essa gestação. E quando a criança nasce, que a gente olha aquela criança perfeitinha, assim, aos olhos de Deus, aos nossos olhos, porque para mãe, filho não tem defeito, né? São lindos, maravilhosos. Então a gente traz para casa, mas traz com um desafio de dar para eles toda a condição de ter autonomia, de fazer tudo o que é possível fazer dentro das condições deles, respeitando. Pergunta. Você leva para casa. No primeiro momento, o cuidado é como de qualquer outro bebezinho? Ou tem um cuidado especial logo de cara? Olha, no nosso caso, nem meu, da Cecília, não teve, porque os nossos meninos não tiveram cardiopatias, que está muito associada à síndrome de Down. Então, como eles não tiveram, problema menos. Aí vocês levaram, vida que segue, normal. Existe uma realidade que é muito própria, né, dessa realidade da maternidade atípica, que eles precisam de ter cuidados médicos mais expressivos, no sentido assim, se tiver um adoecimento, a gente tem que ser mais ágil no atendimento, por causa da questão da imunidade. Né? A imunidade é mais baixa? Não exatamente em todos os casos, mas é muito comum, assim, ter um agravamento mais rápido, pelo menos pelo que eu estudo, pelo que a gente visualiza, né? Eu sempre esqueço. Então, o que acontece é bem esse cuidado mais intenso, mais intensivo, e ao mesmo tempo, assim que já ganham alguma condição, eles precisam das estimulações. Isso. Então, a gente tem que promover estimulação precoce, que é levar os meninos, nossos filhos, para terapias, atendimentos com terapia ocupacional, fisioterapia, isso a partir de fonoaudióloga. 3 meses. A partir de Tão 3 meses. precoce assim? Hoje é antes. No meu tempo, né? 14 anos atrás. Das 14 anos atrás. Começava com 3 meses. Então, com 3 meses, a criança começa a ter uma agenda de executivo. E nós também. Meu Deus, vocês também. Nós também. Tem que mudar toda a nossa dinâmica pessoal. Dá para conciliar a vida profissional com mãe atípica? No meu caso, não deu. No seu deu por um tempo, né? Por maior parte do tempo. Inclusive, assim, eu acredito que a gente concilia, sim, só que é um desafio bem maior, né? Porque realmente eu tinha, por exemplo, quando ele pequeno, eu ficava com ele num turno, no outro turno eu trabalhava. Então, eu tinha que trabalhar em meio horário, para poder levar ele nas terapias no turno contrário, né? E depois ele, aos 2 anos, ele já foi para a escola, e aí na escola ele tinha uma estimulação natural do processo educativo, só que ainda assim eles precisam desses estímulos das terapias, né? Como eu disse, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia. Porque o desenvolvimento é um pouco mais lento. Sim. Sim. É um pouco mais lento, às vezes muito mais lento. Mas quanto mais estímulo e quanto mais precoce, mais chances ele tem de estar mais próximo dos pares, né? Então, quer dizer, o cuidado começa, além do cuidado típico que a gente tem com um bebezinho, ainda tem uma carga extra. Ainda tem uma carga extra. Bem significativa e que em muitos casos é exaustiva, né? Que é o que a gente está buscando conversar. Mas aí, dentro dessa realidade, dessa trajetória, né? Além dessa primeira infância, com essas questões de desenvolvimento, tem essa parte da escola e da educação que é muito desafiadora, que é onde a gente se encontrou, na verdade. Vocês se conhecem há bastante tempo? 9 anos. 9 anos. 9 anos. Quer dizer, os meninos tinham 5 anos. Os nossos meninos estudaram juntos. Eles na mesma escola. Os 3 que têm a mesma idade, né? Os gêmeos dela e o meu são amigos desde o primeiro ano do ensino fundamental. Tá, já que vocês têm filhos com irmãos, como é que é esse relacionamento em casa com os irmãos? Olha, por um lado, assim, no meu caso de gêmeos, eles vivem uma experiência. A Yasmin deu uma força. Eles vivem uma experiência que eu não tenho muito nem como definir. Eles são um pedaço um do outro. Em determinados momentos, eu os encontrava assim, um deitado quase colado no outro, né, quando eram menores, bebês. Um parecia que entrava assim no outro, sabe? Assim, as perninhas se cruzavam. E eles se aliam, sabe? Quando quer fazer alguma coisa, alguma travessura,
um é cúmplice do outro, né? E às vezes até coisa se de opõe irmão a mãe, mesmo, né? mas é de irmão amigo. Porém, por outro lado, nós, quando somos mães, quando vivemos essa experiência da maternidade, a mulher se desdobra para dar conta de atender um filho. Quando você tem gêmeos, você com situações bem distintas. Aí você não só se desdobra, você vira infinitas braços, né? E ainda com a situação da maternidade atípica, fica ainda mais pesado. Então, acaba que a Yasmin, que é típica, ela se sente um pouco não cuidada, menos cuidada. Relegada ao segundo plano. O que para mim não é uma verdade. Porque a gente o Alexandre exige mais atenção. Mas quando ela começou a andar, por estar comigo em todos os processos de estimulação dele, em todas as terapias, com 11 anos ela já corria. 11 anos, não, meses. 11 meses, desculpa, sim. Ela já corria. A fala dela foi muito rápida. Ela estava recebendo muito estímulo, né? E ela falava desde pequenininha de uma forma muito correta, muito bonita. Porque a gente é orientado a não falar errado, de forma infantilizada com a criança com síndrome de Down. Não falar errado com a criança, porque uma vez que ela aprende, desaprender é um processo muito difícil. Então a gente tenta sempre fazer o melhor. E aí, ela era altamente estimulada, ela corria, ela andava. Então quando ela começou a andar, ela foi para o chão. O Xande não andava, ele ficava no colo. E aí às vezes ela queria colo, mas como que eu punha 2 meninos de 10 quilos, 9 quilos, 8 quilos, cada um no colo? Já não dava mais, né? Aí, por ela falar tão rápido e tão corretamente, eu olhava para ela e entendia que já era um pequeno adulto, né? Meu Deus. E cobrava dela algumas atitudes que eu acho que ela não estava muito pronta mesmo para entender, né? E aí ela se sente assim, às vezes ela se sente um pouco cobrada demais. Então esse cuidado eu falo que a gente tem que ter quando a gente tem 2 filhos, né? Você também tem 2, mas Maria Clara chegou 3 anos depois. Chegou 3 então anos. você já tinha consolidado Matheus? Sim, porque de certa forma eu já tinha feito essa dedicação de tempo, né, de 3 anos em terapias, em atendimentos, e queria que a família crescesse, que ele tivesse um irmão ou uma irmã, e era um sonho nosso. Você não se preocupava com a possibilidade de mais um filho atípico? Não, porque é tão maravilhoso viver com eles que se viesse seria bênção e graça. Então, Amém. assim... Bom entendimento. Tem uma coisinha aqui que eu queria perguntar, que é uma curiosidade que eu tenho há muitos anos. Sempre ouço que, não estou vendo o caso de vocês, mas vai que, né? Que a maioria dos homens se apavora quando chega uma criança atípica. Vou te falar isso. É assustador o que acontece. As mães, né, de crianças atípicas, elas passam por um abandono muito grande, sabe? Além do abandono social, elas passam por um abandono paterno. O pai das crianças... existem estudos, há estatísticas, né, comprovando isso, não é? Olha, de acordo com o Instituto Manu Dahl, 70% dos pais, homens, abandonam os seus filhos antes de 5 anos de idade. É terrível. Seus filhos com deficiência, com né? deficiência antes dos 5 anos de idade, com síndrome de Down, principalmente a deficiência intelectual. E de acordo com a Associação de Assistência a Crianças Deficientes, que é uma referência no atendimento à criança com deficiência física e intelectual, 90% dos pais, homens, abandonam seus filhos ao longo da vida. Quer dizer, esse abandono dos filhos, ele não é só dos filhos, é da esposa, é da estrutura familiar. É do outro filho que vive naquele núcleo. E esse é muito triste, muito alarmante. É até um tema sobre o qual a gente se debruça e que é sempre apoiar e trabalhar dentro disso, né? Assim como a gente tem uma luta longa, já grande, pela inclusão no ambiente escolar, é também uma luta e um desafio de apoiar as mães desses estudantes ou dessas pessoas com deficiência que a gente acaba encontrando no caminho da escola, da terapia, do médico, da vida da vizinhança, da padaria, porque a gente vai vendo outras mães que vivem desafios semelhantes aos nossos e a gente quer ajudar
né, que essas pessoas a terem uma realidade diferente, Então terem uma vida mais terrível mais ainda, né? apoiada. Precisa se redobrar porque o homem, desculpa meninos, amo vocês, mas acovardaram. Eu sei que é um desafio, é diferente, mas deixar um filho ou filha porque é diferente ou é atípico, não procede. Se for falta de amor pela esposa, aí você vai trabalhar isso aí na terapia. Mas pelo filho, eu não concordo de jeito nenhum. Que é isso? Um casal, né, desfazer a relação, a gente entende. Agora, vamos entrar, né? A gente é né? contra o divórcio, mas não vamos entrar no mérito. Pois é, mas abandonar os filhos é muito na hora triste, que mais precisa, né? Inclusive, assim, triste. dentro do direito de família, né? Isso se chama abandono parental, né? De um filho típico, né? Quando o casal, o homem se separa e abandona os filhos, deixa de dar atenção, seja um abandono, pode ser afetivo, abandono material e tal. Mas no caso de abandono afetivo, né? Por discriminação, porque a pessoa tem deficiência, é ainda mais sério, mais grave, porque você está deixando, né? Até dentro do direito, você está fazendo um processo de abandono da pessoa que está protegida ali pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, se houver assim, uma discussão, né, se a gente tiver essa discussão, dentro do direito, essa pessoa está ainda mais errada e pode ser ainda penalizada. Eu tenho uma amiga que o marido quis retirar a pensão da filha atípica e o advogado dele falou, me desculpa, eu não vou advogar a sua causa, porque você está falhando com quem mais precisa, né? Então... E existe até uma pergunta que a gente se faz, né? Como que essas mães vão saber dos direitos delas? Porque elas se sujeitam ao que vem por falta de informação. Ao mínimo, às vezes, ao né? Ao mínimo, né? Isso é muito cruel. Uma coisa interessante que vocês estavam colocando, você começou a falar, Cecília, que a escola aceita, mas não inclui. Explica um pouquinho essa diferença pra gente. Quer falar, Rose? Pode falar. Porque assim, a gente vê mesmo que assim, a legislação hoje determina que as pessoas com deficiência estejam no mesmo espaço dos demais, né? Isso é direito à educação, direito à educação inclusiva. Então, arduamente conquistado. Então vamos historicamente conquistado, né? Pela luta aí de muitas pessoas com deficiência, o movimento da pessoa com deficiência, muitas mães, muitas mulheres lutaram e muitas pessoas com deficiência lutaram, porque historicamente foram muito segregados, né? Foram. Tem todo um histórico aí que a gente teria que dedicar um tempo para entender. Relativamente recentes, né? São. E aí estão na escola, mas com muitos desafios, né? Porque o espaço escolar, ele exige uma série de adaptações que muitas vezes, né, esses professores não estão preparados, interessados, dispostos e até mesmo afetivamente dispostos a fazer uma mudança da sua lógica, né, Rose? A gente enfrenta isso todo dia. A gente enfrenta na escola em que os meus filhos estão. Ela enfrenta na escola em que os dela estão, porque agora estudam em escolas diferentes, né? Mas a gente não tem profissionais especializados, né? E as políticas públicas, elas são muito fracas no sentido de serem postas em prática, né? Porque existe o direito da criança com deficiência de ter um profissional ao lado dele, um profissional capacitado que o auxilie. Mas isso a gente não vê na realidade, a gente não vê acontecer, né? Alguns casos de dislexia, eles conseguem colocar, mas na maioria dos casos não colocam. Não. No caso dos nossos que estudavam em escola federal, a gente não tinha profissional qualificado. Tinha um monitor ao lado que era estudante de às qualquer... vezes, né? Nem sempre. Era estudante de algum curso da graduação que vinha estagiar no colégio de aplicação que eles estudavam, que o meu estudo, que o dela estudava também, mas não tinha capacitação nenhuma para isso. Então não tinha material de apoio, material adaptado. O PEI, que é um plano individualizado de ensino, ele chegava no fim do ano. Então, o professor trabalhava o conteúdo que ele achava que devia trabalhar, mas ainda, isso não era previamente... Independente do aluno atípico acompanhar ou não. Isso não era previamente debatido com a gente, com os profissionais que trabalham com ele, para a gente saber o que ele dá conta, o que ele precisa saber para a vida, para a autonomia, sabe? Então, Então, por isso você diz que é aceito, né? Mas não é incluído. E aí, nas rodas de brincadeira,
Por exemplo, o meu menino tem um pouco de dificuldade para correr, para brincar. Ao invés dos professores e monitores estarem inserindo no meio do grupo, ou né, mudando as atividades para que ele participe, adaptando para que ele participe, né? Na hora do futebol, coloca ele na lateral aqui, correndo para lá e para cá, né? Não, deixavam ele sentadinho o tempo inteiro, vendo os outros brincarem. Entende? Isso então cria ele pensa, um sentimento de rejeição gigantesco, ele né? pensa que é para o outro, não é para ele. Entende? É muito ruim. Vocês comentaram que os portadores, você disse que não é portador, né? Pessoa. As pessoas com síndrome de Down, elas são muito puras e muito sensíveis. Assim, eu entendo que, na verdade, eles têm uma alma, né? Muito, como é que eu posso dizer? Genuína, muito espontânea. Então, em geral, o que eu acho, assim, não dá para definir que são todas as pessoas, né? Okay. Porque realmente cada um é único e tem a sua história, exatamente. né? Traz consigo a sua o história. ambiente, tudo interfere. Familiar, contexto cultural, de educação e as próprias escolhas e personalidade, que são únicas, né? Não então, é porque assim, tem traços semelhantes, como todo asiático, olho empuxado, que é igual, né, gente? E porque Todo mundo socialmente ainda se pensa assim, as pessoas falam assim, nossa, eles se parecem, não, eles são todos iguais, nossa, eles são todos assim. Não são, cada pessoa, né, é uma diante do olhar do outro e do olhar de Deus. Então, assim, se a gente olhar com essa capacidade de enxergar o ser humano que está ali, nenhum rótulo cabe, né? Tudo seria realmente preconceito, discriminação e o que hoje existe muito na sociedade, que é o capacitismo, de pressupor que o outro é incapaz. Logo, como ele é incapaz, eu não preciso ensinar, eu não preciso, eu posso fazer por ele não vai aprender, eu não vou apoiar. E tudo que vocês, como mães, querem é a independência deles. Que eles sejam cada dia mais autônomos. Porque a gente não está aqui para sempre. Né? Então, eles precisam dominarem esse espaço social. Né? Eles precisam mexer com as contas bancárias deles. Eles precisam dar conta de fazer o mínimo na cozinha. Preparar um sanduíche, fritar um ovo, fazer um arroz. Você confia de deixar não mexer com fogo? Hoje ainda não. Porque tá jovenzinho ainda, né? Mas vai caminhar para isso. E você? Vai chegar. Ele já faz uns movimentos na cozinha, ele gosta muito de comida mexicana. Não precisa mexer tanto com fogo, né? Pode ser mexer a faca. Por exemplo, hoje que faz sozinho. Por exemplo, uma coisa que a gente fez já tem um certo tempo, ele acorda cedo, sempre acordou, Matheus, né? Então, ele acordava cedo, ficava, assim, procurando uma atividade, então você faz o café. Então, ele acorda mais cedo, aí, em vez de mexer com fogo, ele já estava, isso há algum tempo atrás já, uns 2, 3 anos atrás, aí falava, não, você faz o café, coloca as coisas na mesa, e aí a gente comprou uma cafeteira elétrica que ele só liga e não tem fogo. Mas ele ainda assim mexe com fogo perto de nós. Então, assim, o pai gosta de cozinhar, meu esposo, então vai cozinhar junto. Vão criando independência. Fez um pequeno curso de chefe de cozinha, aí fez junto com a irmã. Hoje já está fazendo um movimento de primeira experiência de trabalho num lugar que é da nossa família, né? Que é a comida mexicana que ele adora. Então, sexta-feira à noite, hoje mesmo, ele já tá lá, marcando a hora que ele vai lá ajudar para trabalhar. Os tios Deus, que bonitinho. A fazer, atender no salão, atender as pessoas. E ele, inclusive, fala, não, hoje é meu dia, ele passa a semana pensando, porque lá ele vai lidar com outras pessoas, vai ter um desenvolvimento emocional. E é tudo que vocês mães querem. É o que a gente quer. Na verdade, assim, a gente quer para ele, ou para eles, pro Xande, ou pro Matheus, o que quer para outro filho, que siga pro mundo, que voe os voos que puder voar, assim como a Yasmin, a Clara. Tá, mas aqui, a gente tá falando das necessidades deles e as necessidades de vocês. Como é que é isso? Quem cuida de quem cuida, né? Isso, que é só a bandeira. Isso, gente, é muito sério. É muito sério, porque a sobrecarga, pelo que a gente está dizendo aqui, já deu para entender que é enorme, né? A gente tem que dar conta de todas as atividades que as mães típicas têm. A gente tem que dar conta das terapias, a gente tem que dar conta das contas, né? Da medicação, dos médicos especializados, de buscar informações onde elas não existem. A gente tem que criar um banco. Até para saber direitos e deveres, vocês têm que correr atrás, não é né? só sobre isso. Não é só sobre direitos e deveres. É sobre o cotidiano deles, sabe? A fase que está vivendo, o que tinha que dar conta hoje, qual o melhor profissional
qual a melhor terapia, o ABA realmente funciona, que é um tipo de terapia que hoje é comprovada cientificamente a eficácia. Então a gente tem que estar buscando informações, a gente tem que entender de direito, a gente tem que entender de medicina, entende? Então a gente tem que fazer milhões de cursos intensivos, então. Então assim, chega a ser desumano, sabe? A gente dá conta de tudo isso sozinho. Então a gente precisa de uma rede de apoio, né? A gente precisa que outras mães compartilhem saberes conosco, porque o que elas viveram pode nos ajudar e o que nós vivemos pode ajudá-las, sabe? Então, esse ajudar, né, de uma mãe com a outra é muito importante. A família entender que precisa apoiar. Você tirou a pergunta da minha boca. Suporte familiar, como é que é isso? Ele é. E não é. E não é. Ele é quando pode, não quando você precisa. Okay. Entende? Às vezes você precisa de um médico, mas você não tem com quem deixar. Então você desmarca o seu médico, aí você fica sem cuidado. O seu cuidado. Porque você não tem apoio, né? Uma rede de apoio que realmente funciona. Vocês têm uma rotina de vamos sair para alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, reservam tempo para vocês ou não? Não, eu não tenho essa possibilidade ainda de sair, porque eu não posso deixar o Alexandre com 14 anos, mas ainda infantilizado, né? Eu não posso deixá-lo sozinho com a irmã, que também tem 14 anos. Eu não posso deixar. Então, eu não tenho como sair para fazer as coisas. Ou eu faço com eles, ou eu não faço. E você, Cecília? No meu caso é um pouco diferente porque, assim, não é tão simples, não é fácil, mas eu, felizmente, tenho, assim, uma rede de apoio na minha família que me ajuda bastante nesse sentido, né? Então, por exemplo, eu estar aqui, eles estão na casa dos meus pais. Não é sempre que é possível, mas quando necessário é possível apoiar. Por isso que a gente luta tanto e a gente acaba sendo rede de apoio uma para outra muitas vezes, né? Porque é onde a gente precisa servir, né? Servir com amor, estar disponível às vezes para colaborar com o filho da amiga, tanto na maternidade típica quanto na atípica. Sendo que muitas vezes as mães circulam essas informações e se apoiam, e eu tendo essa rede de apoio, né, dos meus pais, dos meus irmãos, facilita muito. A Rose também tem, mas com um pouco mais restrita, não, né? Eu não tenho esse apoio da família, porque a minha família, o pessoal trabalha muito e é muito agitada, não tem. Então a sua sobrecarga é gigante. A Rose eu tenho uma amiga de frente que me adotou, ela é a família, né? E elas, quando, por exemplo, uma vez o Xande teve uma crise de epilepsia, eu tive que correr com ele pro médico, eram 2h da manhã. Com quem deixar Yasmin? Aí eu liguei para elas vêm, na mesma hora elas vêm e me apoiam. Aí ficaram com a Yasmin. Uma vez, meu marido também teve um princípio de infarto lá em Contagem, que ele trabalhava na Valorrec. Eu tive que ir para lá, era não sei quantas horas, 3 da manhã. Aí eu liguei para as amigas, elas saíram da casa delas e vieram para a minha. Mas assim, para eu sair, para eu me cuidar, é muito difícil. É mais difícil. E eu não acho que eu posso ligar para essas amigas e falar, vem ficar para eu passear. Entende? Eu acho que não é justo. Certo. Né? Uma coisa é por necessidade. Geralmente o que a gente faz é isso, mas por necessidade. A gente não tem esse tempo exato do lazer, propriamente dito, né? Por nossa conta. Então, como que a gente tem que terminar o podcast, mas eu queria muito que vocês dessem uma luz aí. Como é que a gente cuida de quem cuida? Olha, eu acho que a solidariedade, né? Romanos 12, 10, 13 fala muito sobre isso, apesar de não falar diretamente, não mencionar diretamente a questão da deficiência ou dos pais com deficiência, mas essa passagem, esse versículo, ele nos fala sobre o amor profundo, né, genuíno mesmo, assim, entre irmãos, entre apoiar um ao outro, né, entre priorizar o bem-estar, ser empático, sabe? Então, compreender a situação do outro e acolher essa situação, né? No 13, fala bem assim, olha, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, né? E isso vai além de abrir portas.
Porque uns, sem saber, hospedaram anjos, né? Praticando a hospitalidade, acolhendo. E aí, vocês falaram da pureza, temos anjos aí, né? Que podem ser acolhidos, né? Mas vai além de simplesmente abrir porta, sabe? É mesmo dar um auxílio, um suporte prático, é um olhar cuidadoso, né? De criar ambientes inclusivos, sabe? Então, eu acho que cuidar de quem cuida é principalmente essa solidariedade, é estender a mão, é falar assim, olha, você precisa hoje tirar 1 hora do seu dia para você entrar numa piscina, que eu vou olhar seu filho. Isso é fundamental para a gente também viver, né? E não só para entrar numa piscina, para eu ir ao médico, sabe? É um olhar cuidadoso, um olhar parceiro, né? Esse abrir portas de coração, sabe? Eu acho que isso é muito importante, né? E eu, assim, penso que a sociedade precisa ampliar seu olhar sobre a questão da pessoa com deficiência, porque são desafios que elas vivem e que as famílias vivem e que as mães vivem. Então, quando a gente amplia esse olhar, né, discute isso em todos os espaços, né, na política, na escola, no bairro, na associação, na igreja, a gente está ampliando esse olhar para entender que são pessoas que merecem tanto amor, que precisam realmente ter um olhar para elas e um olhar para essas mães, porque cuidar delas significa cuidar desses filhos, significa cuidar das próximas gerações, significa cuidar da sociedade, para que haja mais amor, mais empatia, mais solidariedade. Então, acho assim, tem questões de ordem prática, né, que como a Rose diz, que é oferecer apoio, oferecer um tempo para escuta, para realmente estar com seu filho enquanto você precisa fazer algo por você, né, isso são atos e acho também que práticos, vocês têm que entender que tem direito, sim, a um dia de beleza, não, tem demais. Um dia de descanso, por isso, né? Mas isso depende realmente dessa você, rede. como você fala assim, se tem necessidade, já tem pouco apoio na hora da necessidade, imagina na hora do que é considerado e a gente tem né? a felicidade, né, de ter casamentos, né, com a bênção de ter pais presentes na vida dos filhos. Isso aí é um diferencial, coisa, né? gente, que eu acho assim, cuidar de quem cuida. Outro dia eu estava num determinado lugar e uma mãe, uma senhora, uma mulher me parou e falou assim, eu estou grávida de uma criança com síndrome de Down. Eu estou arrasada, deprimida, sabe? Eu não quero essa criança, eu não quero nada, eu destruí minha vida, nesses termos. Aí eu escutei tudo que ela quis falar. Aí abracei e virei para ela e falei, olha, eu entendo o seu luto, eu também vivi esse luto, mas eu entendo que você tem que emergir desse momento e aceitar e amar essa nova maternidade. É uma proposta, sabe, de Deus para que você ressignifique a sua vida, né? E aí, assim, eu entendi que determinadas falas, determinados momentos que você tem apoio, ela falou para mim, olha, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu vou fazer com essa criança. É isso que é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Então essa situação que eu acho que nós mães precisamos ter algum lugar de referência, porque não existem centros de referência. Quando eu estava grávida do Xande, eu também ficava louca. O que eu vou fazer com essa criança? Onde que eu vou arrumar amparo? Onde que são as terapias? Que terapia que precisa? Eu não sabia nada. Quer dizer, a gravidez já começa a ser uma preocupação. E aí eu comecei a visitar uns encontros que aconteciam em parques, era de síndrome de Down. Então eu comecei a ir, eu gestando ainda, né? Eu ia a esses encontros e eu vi que existia vida após o laudo. E é isso que a Rose fala, assim, porque as ONGs hoje, as associações, às vezes dão esse apoio, mas é insuficiente diante da demanda, porque se a gente pegar os dados
né, nacionais aí, a gente tem quase 20% da população com algum tipo de deficiência hoje no Brasil. E não estão assistidos, E não estão assistidos. Claro que há deficiências em diversas condições, pessoas que têm a vida tranquila, né, com menores comprometimentos. Mas há muitos que precisam de muito apoio e as políticas não alcançam. Quer dizer, existem nas leis, né, há leis e leis, mas efetivamente, né, nas escolas, nos espaços de saúde, assim, ainda falta uma rede de apoio, uma rede de assistência, uma rede de saúde, para que esses meninos todos maravilhosos cresçam com mais condições de alcançar o potencial imenso que eles têm, como todos nós temos. Mas legal tudo demais. é para os meninos. Mas e quem cuida de quem cuida? E para nós, mães? A gente tem Não feito, tem. Não tem essa Você tem se procura. feito essa pergunta e mostrado que está precisando. Atualmente Olha eu só. até brinquei com ela que quem cuida de quem cuida é Deus. Porque, né, a gente não tem muito tempo, então a gente confia na providência mesmo, porque é isso, né? E vai levando. E de lá vem Olha só, a socorro. gente precisa terminar. Então eu quero que uma por vez, por favor, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. Uma mensagem você deu uma mensagem agora e você também, maravilhosas. Mas alguma coisa assim que você fala, puxa, eu não posso ir embora sem falar isso. Uhum. Olha, eu falo que é preciso emergir desse momento do luto, sabe? Porque depois que você aceita essa maternidade, ela é tão maravilhosa. Eu não entendo, eu não penso, eu não consigo me ver sem o Xande e a Yasmin, né? O Alexandre, ele é puro sorriso, ele é companhia, sabe? Ele É maravilhoso. É maravilhoso. Depois que você pega no colo e que ele olha nos seus olhos, é tão profundo esse O vínculo, relacionamento, esse vínculo, sabe? Que eu acho que não tem como não amar. Ah, legal. Sabe? É um exercício de amor muito, muito profundo, sabe? É diferente da maternidade pura. Porque a gente tem que se desdobrar tanto que acaba que você chega num lugar de tanto amor que você consegue olhar para as outras crianças e sentir esse amor por outras crianças, sabe? Esse amor começa a transbordar de você e atingir os outros. E você, Cecília? Então, é até difícil, assim, dizer o que seria principal nessa história toda, mas eu penso que a gente precisa expandir o afeto, celebrar a diversidade, celebrar e não ver como causa de sofrimento, mas celebrar, alegrar a vida como ela é, né? A vida que chega, a vida que se transforma, a vida que acontece. Então, a vida de qualquer filho precisa ser celebrada. E a vida de uma pessoa com deficiência é maravilhosa, é um mundo amplo que se abre, que a gente começa a ver as pessoas como pessoas, né? E não sobre os rótulos diversos que existem socialmente. Não são os papéis que as pessoas exercem que importam, é quem elas são, né? É a alma, é o amor que mora dentro dessas pessoas. Então a gente precisa celebrar a vida dessas pessoas com deficiência, com síndrome de Down, dos seus irmãos, que são pessoas super companheiras, a Yasmin do Xande, a Maria Clara do Mateus. É assim, é uma luz no caminho da gente, essa vida, né, que se abre a partir dessa escolha que a gente faz de querer criar filhos, né, no afeto, na diversidade, e para ampliar o mundo e mostrar para o mundo, de alguma forma, né, que todos são importantes como são. Aí, gente, olha só. Não dá nem para terminar fazendo graça, porque o assunto foi muito sério. Quem cuida de quem cuida? Talvez eu e você possamos responder essa pergunta melhor, hein? Nos comprometendo mais. Fica atento e até a próxima.